recente, essa praça, ela servia, quem estudava aqui, no colégio que eu já vai lá, né, e essa praça também já era conhecida como aquela praça do namoro, né, que muitos jovens vinham pra cá para namorar, né, sentado cá, aquele famoso date, né, vinha e se encontravam, e aí rolavam os namoros de casais. Então essa praça era muito conhecida. Né? Atualmente, a Praça da Sereia, ela recebe o nome de Walter Bandeira. Tá? O Walter Bandeira, quem não conhece, foi um dos grandes cantores do estado do Pará, né? O Gogó de Ouro do Pará. Então ele era muito conhecido e ele faleceu, se eu não me engano, em 2009, por aí. E aí a praça recebeu o nome dele em homenagem a Walter Bandeira. Gente, obrigado, tá? Obrigado, Luan. Agora eu vou passar para o nosso turismólogo, mas também estudante de geografia, Jonathan. Bom, então, bom dia. Bom, então a gente precisa primeiro pensar, né, na conjuntura aqui da Praça, né, da Sereia, né? E pensar também nos momentos que essa praça, né, e esse local aqui, eles passaram. Primeiramente, se a gente olhar o nosso espaço e o lugar que nós estamos, nós vemos que ele é marcado por diversos pontos. Primeiramente, se nós vamos olhar vamos olhar aqui para frente do IEP, nós vemos um passado histórico, mas nós também vemos um futuro, né, um ar futurístico, né, que era da época do prédio, né, do Manuel Pinto. Então, a gente tem que analisar todas essas passagens também de momentos, né, de momentos da cidade de Belém. O Instituto de Educação do Pará, o IEP. Bom, alguém estudou aqui nesse colégio? Você estudou? Bom, então quem estudou aqui, a maioria das pessoas que estudaram aqui, vão se lembrar de alguns momentos que são áureos aqui dentro. Primeiramente, vão se lembrar do momento do magistério, né? Segundamente, vão se lembrar dos momentos rígidos do qual esse colégio passou, né? Pensar no IEP é pensar também na história da educação do Pará. Pensar no IEP é pensar muito além do que como essa educação ela foi traçada, como ela foi planejada no último século, né? No caso, nos últimos 2 séculos, no século XIX e século XX. Né? Então, bom, primeiramente, para começar, essa escola, antigamente, ela não era aqui. Alô. Bom, essa escola, antigamente, ela não era aqui. Esse Instituto de Educação do Pará, ele não era localizado aqui. Ele era localizado no Liceu Paraense. Alguém sabe onde é o Liceu Paraense? Não? Escola Paz de Carvalho, tá? Então, o que acontece? Ela foi localizada nesse Liceu Paraense. Então, ela não tinha um local certo. O último local dela foi no Liceu Paraense. Porém, aqui nesse local, esse local onde nós estamos hoje, do IEP, ele já pegou fogo, né? Porque o que acontece? Antigamente, ele era localizado ao jornal A Província do Pará. Quem era um dos grandes importantes daquela época histórica da província do Pará? Antônio Lemos. Então vamos lembrar que naquela época existia então um confronto entre os jornais, né? E o principal jornal na época ainda então era o A Província do Pará. Porém, o que foi que aconteceu? As pessoas que eram contra então Antônio Lemos, né, chegaram um dia e tocaram fogo no espaço. Então esse espaço ele ficou abandonado durante um bom tempo, né? E aí logo depois então ele foi transformado em colégio normal, escola normal. O nome do colégio era Colégio Normal, escola normal. Bom, mas por que escola normal? Né? Se a gente for parar para pensar, hoje o ensino é regular, na época a escola era normal, né? Por que esse nome? Justamente parando para pensar, né, sobre essa escola normal, era justamente a escola que fazia com que era a educação dos professores, né? Nesse período, eles ficavam 3 anos, né, e saíam daqui com um diploma, né, de professores, né?
Então, naquela época, então, vocês vão se lembrar, algumas das pessoas elas vão se lembrar, que existia então o CA, CB, né? E existia, que era o CA, as ciências, né? As ciências biológicas, ciências exatas, né? E existia então essa parte aí da educação, né? E aí então, esse primeiro período, né, que marca essa escola normal, ela vai trazer então diversas modificações, como eu já falei, para o ensino no Pará. Pensar nisso, né, existiam vários institutos de educação. Então, o governador da época mudou de escola normal para Instituto de Educação do Pará, IEP. Tá? Pensem assim, que nessa época ainda estava dentro do regime militar. Então, era uma escola muito rígida, a qual existiam igual no Liceu Paraense, né? Existia então 2 escadas, uma escada para os professores, uma escada para os alunos, uma escada para as mulheres, uma escada para os homens, né? Teve um período que o colégio só ficou para mulheres, né? Então, pensar em toda essa dinâmica, tá bom? Do Colégio da Educação no Pará. Logo depois, então, em meados de 2000, o colégio mudou de nome novamente. Não era mais Instituto de Educação do Pará. Ele passou a ser Instituto Estadual de Educação do Pará. Então ele não é mais IEP, é IEEP, né? Dois E's. E aí, só que o que acontece? Ele ainda continuava então com esse processo de educação. Porém, lembre-se lá que em 2000, quem é professor, quem sabe, né, dessa época, mudou-se então o processo de educação no Brasil. E aí então, a partir de então, ele deixou de ser escola normal, depois deixou de ser instituto e agora se tornou Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, IEP, né? Então ele passou a ter então um ensino regular normalmente, tá bom? Hoje em dia ele funciona, ele não é mais um colégio regular, ele é um colégio profissionalizante, né? Então ele é a pessoa que estuda nele estuda integralmente, né? Então ela entra pela manhã e sai pela tarde. Então ele faz parte de todo esse contexto aqui da Avenida Presidente Vargas e faz parte de toda essa história da educação no Pará, tá bom? Obrigado.